Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Vamos então para a nossa aula assíncrona deste sábado, dia 2 de setembro, né? Como eu já comentei com vocês em aula, né? Como a gente já combinou em aula. Então, neste sábado, dia 2 de setembro, nós temos a nossa aula síncrona para recuperar um dos feriados, né? Que nós temos aí nas sextas. Na verdade, os feriados, eles são na quinta, né? Só que daí tu tem ali a ponte, né? Em que a sexta-feira acaba também sendo um dia não letivo. Então, nós precisamos recuperar, porque no total a gente precisa ter 20 semanas de aula, né? 20 semanas de aula. Então, com os feriados, a gente não consegue fechar isso aí. Eu acho que mesmo se não tivesse feriado, acho que uma aula a gente ia ter que fazer assíncrona também, porque o semestre ele acaba não conseguindo fechar, né, com a aula começando ali no início de agosto, primeira semana de agosto, ele acaba também não conseguindo fechar, até porque depois tem que ter uma semana que é de exames, e a semana de exames não conta como uma semana letiva. Então é isso, né? Então temos que fazer essa aula assíncrona. Então ela vai ser super tranquila, tá, pessoal? O assunto dessa aula, como eu também já comentei com vocês, como está lá no cronograma da disciplina, ela é uma aula sobre classes genéricas, né? Também a gente chama de generics, certo? Então eu vou trazer aqui o conceito para vocês, né? Vou dar aqui um exemplo, né, de classes genéricas e depois eu vou pedir uma atividade prática, simples também, para que vocês possam implementar e me entregar. Daí a entrega dessa atividade prática, né, entrega ali no Classroom, vai então valer a presença de vocês na aula, certo? Vai ser super tranquilo, acredito que possivelmente não vai nem ocupar aí as 3 horas de uma aula normal, tá? Né? Isso vai depender muito ali do exercício, né? Da atividade prática que vocês vão fazer depois, mas vocês vão ver que é um assunto tranquilo, né? Então, vamos lá, bora lá. Muito bem, pessoal, vamos falar sobre tipos genéricos. Esse aqui é um conceito que nós estamos vendo em Java, mas eu sempre comento com vocês que a gente está vendo em Java, mas a linguagem de programação ela é o que menos importa, né? Os conceitos que a gente vê nessa disciplina são conceitos que valem para outras linguagens de programação. Sempre comento isso com vocês. É muito provável que quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês vão acabar trabalhando com uma linguagem de programação diferente do que aquelas que vocês viram num curso, né? E aqui a gente está falando de Java, que é uma linguagem de programação super popular, mas mesmo assim, né, mesmo se pegar essa linguagem mais popular, Python, sei lá, possivelmente você não vai trabalhar com a tecnologia que tu estudou. Então é muito importante sempre dizer, né, nossos conteúdos não dependem de uma linguagem, são conceitos que a gente precisa de uma linguagem para demonstrar o conceito, nesse caso aqui é Java, que é uma ótima linguagem para trabalhar com orientação a objetos, né? Orientação a objetos ele é um paradigma de programação que é utilizado em softwares mais robustos, né? Quando tu tem assim um software mais robusto, ele exige assim algo um pouquinho mais criterioso, um pouquinho mais sólido, que a programação orientada a objetos ela dá isso, né? Então, né, linguagens como Java, C Sharp, né? O JavaScript é uma linguagem muito querida, né, pelos programadores, só que não é orientada a objetos. Então, pessoal, eles criaram, né, uma linguagem orientada a objetos baseada em JavaScript, que é o TypeScript, né? Tem outras, né, linguagens aí, mercado orientado a objetos, o próprio Kotlin, né? E outras linguagens têm suporte à programação orientada a objetos, né? Que são aquelas linguagens que você não precisa necessariamente criar uma classe, né? Programar orientado a objetos, mas tem suporte. Se precisar fazer orientado a objetos, ok, dá para fazer. E esse conceito de classes genéricas, pessoal, ele é um conceito assim que não é só do Java, tá? Ele tem no C Sharp, ele tem no próprio JavaScript, no TypeScript, ele tem no Kotlin. Kotlin é uma linguagem aí que está rivalizando aí com Java, né? Tem no C também, C++. Tem lá no Swift, que é aquela linguagem de programação da Apple, certo? Cara, vamos lembrar outras linguagens aí que eu sei que tem isso aí. Eu acho que eu falei as principais. Eu não sei se PHP tem, por exemplo.
genéricos. Eu estou achando que não tem, talvez uma versão muito atualizada do PHP possa ter, mas enfim, é um conceito, né, que vocês encontrariam possivelmente em outras linguagens também. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês já estão vendo aqui que eu estou aqui na página da documentação oficial aqui do Generics. Vocês vão ver que esses links aqui vão estar disponíveis aqui no Classroom de vocês, tá? Vocês estão vendo aqui que eu coloquei aqui alguns links, 2 links aqui de documentação, uma da documentação oficial aqui do Java e outra aqui da DevMedia, aqui, que é um site bem legal aqui em português, que vocês também podem ler. Eu sugiro que vocês leiam, tá? Faz parte aí desse tempo aí de 3 horas de aula, né? Que vocês, eu considero que vocês leriam, né, esse conteúdo também, né? Para compor esse tempo aí de 3 horas. Então, deem uma olhada nesse artigo aqui também sobre generics. Eu sugiro que vocês primeiro assistam esse vídeo para só depois vocês lerem esse artigo aqui. DevMedia é um site bem legal, assim, né, que tem bons artigos também. Leiam, né? Talvez nem tudo vocês consigam entender, né? Mas isso é normal em TI, né? Muitas vezes a gente lê qualquer tipo de conteúdo que às vezes a gente não lê completamente, mas a gente consome mesmo assim, né? Às vezes a gente só vai conseguir compreender depois, num outro momento. Mas leiam, tá? Leiam esse conteúdo aqui, tá? Eu acho que é bem importante. Muitas coisas que a gente vai falar aqui estão nesse conteúdo aqui também. Deem uma olhadinha também aqui nessa documentação oficial, ela está em inglês. Deem uma olhadinha aqui nos exemplos, inclusive um dos exemplos que a gente vai utilizar é tratado nessa documentação oficial, que é o exemplo da caixa, que aqui ele chama de box, tá? Acho que é o exemplo clássico para trabalhar com classes genéricas, certo? Então, leiam esses conteúdos também, se quiserem pesquisar. Eu sempre digo assim, complementa ali, vai na internet, vai no YouTube, acessa outros vídeos aí sobre esse termo aí, sobre esse conteúdo de classes genéricas, né, para reforçar ainda mais, né? É sempre bom a gente poder aprender o mesmo conteúdo na voz de outras pessoas, dito por outras pessoas também, tá? E tudo isso aí faz parte também dessas 3 horas aí da aula assíncrona. Muito bem, depois tem uma tarefinha aqui que depois eu falo aqui no final desse vídeo aqui. Tá? Deixa eu ver aqui se está gravando aqui, tudo aqui, beleza? Está gravando aqui, né? O cara fala que fica um tempão aqui, não, depois o negócio não grava, né? Beleza, pessoal, vamos falar então sobre classes genéricas. Então, segundo a documentação oficial aqui do Java, ele diz que um tipo genérico é uma classe ou interface genérica que parametriza tipos de dados. Fica estranho, né? Talvez entender esse texto aqui talvez sem algum exemplo. Uma interface é uma classe que os parâmetros são tipos de dados. Olha só que interessante, né? Quando a gente constrói métodos, né, a gente tem lá os parâmetros dos métodos, né? Por exemplo, o método setNome, clássico método setNome, ele vai ter como parâmetro uma string, né? Porque o nome é uma string. Mas o que a gente tem que entender é que no método setNome, o que a gente passa como parâmetro é um valor, né? A gente chama lá setNome e entre parênteses a gente passa o valor, né? Por exemplo, setNome Tiago, setNome João, setNome Gilberto. Então, a gente está bastante acostumado a que nos parâmetros, os parâmetros sejam valores, certo? Até então, tudo que vocês viram sobre parâmetros são valores. Só que vocês vão ver que numa classe genérica, a gente não está parametrizando valores, a gente está parametrizando tipos de dados mesmo. Eu sei, está confuso bastante. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que esse texto aqui vai ficar um pouquinho mais claro para vocês entender o que é uma classe genérica. Acho que vai ficar mais claro para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui para o VS Code. Eu já estou aqui com um projeto novo aberto, aqui, né? Dei um Ctrl Shift P aqui, Create Java Project, né? Aquela função toda. Já criei aqui o projeto então. Eu sei que vocês vão ter aqui, eu vou tirar
esse fundo branco aqui, né? Porque eu sei que tem gente aí que quando vê um fundo branco aqui, os caras já têm convulsão, né? Não pode ver um fundo branco em programação. É que eu boto o fundo branco geralmente quando eu dou uma aula e uso um projetor, né, que tem uma resolução ruim, eu preciso botar o fundo branco para ter contraste, tá? Muito bem. Então aqui a gente tem aqui o nosso projeto aqui, tem a classe app aqui, né, com o método main, né? Aquela clássico método main. Muito bem. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar uma classe que eu vou chamar essa classe de caixa. Tá, mas qual é a ideia de uma classe de caixa? Vamos fazer o seguinte, a ideia é o seguinte, eu quero criar um objeto caixa, uma caixa que armazena algo. Um conceito bem simples, eu quero criar uma caixa que armazena algo. Digamos que eu quero criar uma caixa que armazena um valor inteiro. Eu estou criando uma caixa que armazena um valor inteiro. Então, olha só, eu vou criar aqui uma classe caixa e eu vou criar aqui um método privado do tipo inteiro valor, certo? Porque a minha caixa vai armazenar dentro dela as minhas caixas, né? Porque com essa classe aqui eu vou criar vários objetos caixa. Então, com a classe caixa, eu crio vários objetos caixa e cada caixa vai armazenar um valor inteiro. Bom, se eu criar com atributo privado valor, eu vou criar então aqui source action, os métodos get e set, certo? Tradicional classezinha, Java, né, caixa, atributo valor, get valor e set valor. Até aqui eu ainda não apliquei genéricos, não apliquei ainda aquele conceito de genéricos. Beleza, eu tenho uma caixa que armazena um valor inteiro. Vamos lá aqui na nossa app, aqui, vamos testar isso aí, ó. Vamos então aqui, eu gosto aqui dos espacinhos aqui, né? Vamos criar uma variável caixa1 do tipo caixa. E eu vou criar aqui um objeto caixa. E claro, né? Eu preciso aqui chamar caixa1.setValor, porque eu preciso colocar um inteiro nessa caixa, certo? Beleza. O que essa caixa está armazenando? 65, certo? É uma caixa de inteiros, de um inteiro, Essa caixa está armazenando o valor 65. O que tem dentro da caixa? O valor 65. Daí, pessoal, eu vou criar uma segunda caixa, né? Eu vou criar uma variável caixa2 que vai armazenar um novo objeto caixa. Imagina ali criando um novo objeto e caixa2.set valor. Eu vou colocar qualquer valor inteiro, vou colocar aqui 23, certo? Criamos dois objetos caixa e eles armazenam o valor inteiro, 65, e a outra caixa armazena o valor 23. Tá, pessoal, e se eu quisesse criar uma caixa que armazena pessoas? Eu poderia criar uma caixa que armazena pessoas? Poderia, né? Só que antes eu tenho que criar uma classe pessoa, né? Pessoa aqui. Vou criar uma classe pessoa. Pessoal, vou colocar só um atributo aqui, um private string nome. Vou criar aqui os atributos gets e sets. Set nome, get nome, certo? Beleza? Só que, gente, como é que eu vou criar uma caixa que armazena uma pessoa se eu já criei uma caixa que armazena um inteiro? É que assim, eu quero poder ter caixas que armazenam inteiros, só que eu também quero ter caixas que armazenam pessoas, certo? Eu quero ter esses dois tipos de caixa. Uma caixa que armazena inteiros, só que o que eu vou ter que fazer? O que você é obrigado? Eu não posso vir aqui e mexer aqui na caixa e botar aqui, ó, agora ela armazena uma pessoa. Não, porque eu quero poder criar caixas que armazenam inteiros e caixas que armazenam pessoas. Então, eu vou ter que criar uma outra caixa aqui, tá, pessoal? Uma outra caixa, só que eu não vou poder chamar essa caixa, essa classe de caixa de novo, porque eu já tenho uma caixa ali. Então, eu vou ter que criar aqui, ó, caixa pessoa.java, certo? E daí, ó, muito parecido lá com o inteiro, eu vou criar uma caixa, que eu tive que chamar de caixa pessoa, só que o atributo aqui é pessoa. Ou seja, é uma caixa
que quando eu criar caixas pessoa, elas armazenam pessoas. Então, eu vou criar aqui os gets e sets para armazenar, né? Para poder atribuir o valor para esse atributo aqui. Beleza, muito bem. Então, se eu quiser criar uma caixa que armazena uma pessoa, agora eu posso, né? Só que primeiro eu vou ter que criar uma pessoa aqui, né? Deixa eu criar rapidinho aqui uma pessoa 1 igual a new pessoa, certo? Pessoa 1.set nome. E eu vou colocar aqui, então... como é que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui o Armando uma. Daí agora eu vou criar uma caixa, né? Só que vai ser uma caixa pessoa. Eu vou chamar de caixa 3. Caixa 3 igual a new caixa pessoa. Certo? Daí caixa 3.set pessoa. Daí eu vou colocar ali no set pessoa, pessoa 1. Vocês estão vendo que pessoa 1 é o Armando e eu estou criando uma caixa de pessoas que armazena a pessoa 1. Então, o que tem dentro dessa caixa? Dentro dessa caixa tem uma pessoa que é o Armando. Beleza? E se eu quisesse criar, pessoal, uma caixa que armazena um double? Porque eu tenho uma caixa que armazena um inteiro, uma caixa que armazena uma pessoa, uma caixa que eu quero criar uma caixa que armazena um double. Caixas que armazenam double. Putz, eu vou ter que criar uma nova classe caixa. Só que eu não posso chamar de caixa nem de caixa pessoa. Eu vou chamar de caixa double, tá? Olha só, isso aqui tá ficando meio estranho, né? Ó, eu vou fazer a mesma ideia lá do inteiro. Eu vou fazer a mesma ideia aqui dessa caixa que armazena o inteiro, tá? Só que vai ser muito parecido, ó. Só que vai ser aqui, ó, private double valor. Ó, o caixa normal lá era private int valor, né? Agora, o caixa double é private double valor. Vamos colocar aqui os métodos gets e sets. Certo? Gets e sets aqui. Muito bem, tem um pessoal passando aqui. O pessoal está dando um oizinho ali. Beleza? Muito bem. Beleza? Ok? Beleza, agora eu tenho como criar uma caixa que armazena doubles. Então, vou ter que criar aqui ó, a variável caixa 4 do tipo caixa double igual a new caixa double. Certo? Ó, caixa 4.set valor e um double aqui 5.6, pode ser? Ok. Então, aqui, pessoal, quantas caixas a gente tem? A gente tem 4 caixas, né? Uma caixa que armazena o inteiro, 65. Uma caixa que armazena o inteiro, 23. Uma caixa que armazena uma pessoa. Só que é uma caixa pessoa, né? Armazena o Armando, né? Tá vendo ali? E uma caixa que armazena um double, armazena o valor 5.6. Cara, só que para isso, eu tive que criar uma classe caixa que armazena um inteiro, uma caixa double que armazena um double e uma caixa pessoa para armazenar a pessoa. Eu tive que criar 3 classes caixas, certo? Então, é nesse tipo de situação que o tipo genérico entra. É nesse tipo de situação que a gente pode resolver. Cara, eu gostaria de criar uma classe caixa, entendeu? Uma só. Só que eu gostaria de dinamicamente poder dizer que esse tipo aqui, ó, porque esse aqui é o valor que a caixa armazena, certo? Na classe caixa é um int. Na caixa pessoa, esse atributo é um... Ó, aqui eu chamei de pessoa, mas poderia ser valor, tá? Tranquilamente, tá? Eu só botei nome pessoa ali, mas, ó, então, é uma caixa que o atributo é pessoa. E essa outra caixa double, o atributo é double. Cara, será que eu não poderia criar uma classe caixa apenas? E olha só, eu quero criar uma classe caixa só. E daí eu vou querer que o tipo de dado disso aqui seja genérico. Tá vendo aqui, ó? Porque eu tive que criar uma classe com int aqui,
uma outra classe com double aqui e uma outra classe com pessoa aqui. Será que eu não poderia criar uma classe caixa só, que poderia ser essa caixa aqui, ó, em que esse tipo de dado desse atributo fosse um tipo genérico? Eu gostaria, por exemplo, assim, ó, de no momento em que eu desse new para essa caixa, no momento em que eu criasse essa caixa, que eu desse new para essa caixa, nesse momento eu definisse o tipo desse atributo aqui. De forma que, quando eu der um new caixa, é naquele momento que eu der um new caixa, que eu criar o objeto caixa, que eu vou definir o tipo desse atributo aqui. Ou seja, é no momento em que eu vou dar new caixa que eu vou passar um parâmetro para o objeto dizendo qual é o tipo desse cara aqui. Ou seja, é isso que eu estou querendo dizer com parametrizar o tipo, que a gente diz aqui, né? Tipo genérico é uma classe ou interface em que tem algum tipo parametrizado. Eu quero, no momento em que eu der new caixa, aqui, ó, no momento em que eu der new caixa, de alguma forma, aqui, ó, nessa parte aqui, eu quero dizer qual que vai ser o tipo de dado dessa caixa. Entendeu? Eu quero que no momento em que eu criar, que eu der new, nessa partezinha da sintaxe aqui, eu quero dizer do que é essa caixa. Essa é uma caixa de inteiro? Essa é uma caixa de double? Essa é uma caixa de pessoa? Essa é uma caixa de string? Entendeu? Daí eu poderia ter uma classe caixa só e não três. E daí no momento em que eu desse new caixa, aqui eu teria que dizer qual é o tipo que essa caixa armazena. De forma que esse tipo é um parâmetro para o objeto, para ele saber que tipo que é. E a gente consegue fazer isso aí com o tipo de dado genérico. Então eu vou dar um exemplo, eu vou sacar fora essas classes. Tchau para você, tchau para a caixa. E eu vou manter apenas essa classe caixa aqui, ó. Só ela. Certo? E vai funcionar. Olha só o que eu vou fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui na documentação. Esse exemplo que eu estou dando aqui, ele é também usado aqui no exemplo. Olha só o que eu vou fazer. No momento em que eu criar a classe caixa, eu vou vir aqui logo depois, aqui public class caixa, eu vou colocar aqui uma coisa que a gente chama de operador diamante. Tá vendo isso aqui que eu fiz aqui? Abre sinal de menor e sinal de maior. Isso aqui que eu selecionei a gente chama de operador diamante. Ele diz aqui na documentação, ó, diamond, né? Ó, o operador diamante, esse cara aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada o que vamos fazer aqui com esse operador diamante. Eu vou colocar aqui, pessoal, uma coisa chamar, eu vou colocar um T ali dentro. Vou seguir aqui a documentação, para seguir direitinho aqui como diz a documentação aqui, ó. Ó, eu vou abrir aqui um caractere, um operador diamante, vou colocar um T ali dentro, um T maiúsculo, tá? Um T maiúsculo. Beleza? Coloquei aqui um T maiúsculo, tá? Logo depois ali, e tem que ser bem juntinho ali, ó. Tu viu que ele já reclamou ali, ó, quando estava separado ali, ó. Vamos colocar bem juntinho ali do nome da classe. Tá vendo aqui, ó? O que é esse T? Esse T é um tipo genérico. É um tipo genérico. De forma que, lembra que é aqui que eu quero que seja algo genérico? Eu quero que esse atributo valor possa, ora ser um inteiro, ora ser uma string, ora ser uma pessoa, ora ser um double. Então, eu não vou deixar isso aqui fixo int aqui. Eu vou vir aqui e vou colocar um T aqui, ó. Por que eu estou botando um T aqui? Porque no operador diamante aqui em cima, eu disse que T é o meu tipo genérico. Então, na verdade, o tipo desse atributo eu não defini ainda. Ó, de que tipo é esse atributo? Ele é de um tipo genérico. Eu não defini ainda. A gente ainda não sabe se quando eu criar o objeto, isso aqui vai ser um int, um double, uma string, entendeu? A gente não está definindo ainda esse tipo.
Consequentemente, o getValor não pode retornar um int, ele tem que retornar um t, que é um t, um tipo de dado que a gente ainda não sabe qual é que é. A gente não sabe qual é que é ainda esse cara aqui. E aqui no setValor, eu não posso passar um valor do tipo int, porque eu não sei se vai ser um int depois. Eu vou colocar o tipo genérico. E tá vendo que funcionou aqui, ó? Então, pessoal, isso aqui é um tipo genérico, ou seja, esse atributo a gente ainda não sabe qual é o tipo dele. A gente só vai saber qual é o tipo quando eu criar o objeto caixa, quando eu der new. É ali que eu vou dizer qual é o tipo desse atributo aqui. Então, o atributo é t, o getValor vai retornar um t e o setValor vai receber um t também. Então, nós acabamos de criar uma classe que utiliza o tipo genérico. A gente pode dizer que é uma classe genérica. Na verdade, eu falei classe genérica, mas na verdade o jeito mais correto de dizer é que a gente está definindo um tipo genérico, um tipo de dado genérico, certo? Feito isso, pessoal, olha só o que vai acontecer agora aqui dentro. Quer ver uma coisa? Ó? Na hora em que eu der new caixa, eu vou ser obrigado a acrescentar agora aqui o tipo. Vamos seguir aqui na documentação. E o tipo vem antes ainda, que eu esqueci aqui. Ó. Quando a gente der um new caixa, agora, como caixa possui um tipo genérico, quando a gente der um new aqui, a gente, antes de abrir aqui o parênteses do construtor, a gente vai ter que abrir o diamante aqui. E aqui dentro eu vou dizer agora qual que vai ser o tipo genérico. Nesse caso aqui, eu vou colocar um int, certo? Quando eu botar um int aqui, eu estou querendo dizer que quando eu criar o objeto caixa, aquela instância da caixa, aquele objeto caixa, isso aqui vai ser um int. Int, int, int. Só que isso só foi definido no momento que eu criei o objeto. Vocês estão vendo que deu um erro aqui, pessoal? O que acontece? Quando a gente usa tipos genéricos, a gente não pode usar esses tipos de dados primitivos. Só que existe uma versão não primitiva para esses tipos primitivos int, double. Ó, eu não poderia colocar double assim, ó, porque é um tipo primitivo. Mas existe um equivalente a esse int que não é primitivo, que é o integer com y, com i maiúsculo. Pessoal, isso aqui é um int, tá? Só que é um int escrito de outra forma, tá? Dá para fazer os ints desse jeito aqui. Tá? Só que daí ele vai internamente, na verdade, criar um objeto inteiro, mas ele é equivalente a um int, tá tudo certo. Tá tudo certo, certo? Então, pessoal, olha só que legal. No momento em que ele der um new caixa, é nesse momento que ele vai criar o objeto caixa e é nesse momento que a gente está definindo o que é esse tipo aqui. Vai ser um integer, 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 integer para este objeto que eu criei. Daí, neste outro objeto que eu criei caixa, eu vou dizer também que ele é um integer. Tá vendo? Ó, eu vou ter que definir agora qual é o tipo dele. Tá, beleza. Tá vendo aqui que a gente criou um objeto pessoa, Armando Uma e tal. Vocês lembram que eu não vou mais usar aquelas classes. Vai ser tudo uma classe caixa só, né? O que é muito bom, né? O que é muito bom. A gente deixou de criar aquelas três caixas, aquelas três classes de caixa. Só que aqui eu tenho que dizer que o tipo, nessa instância de caixa, nessa caixa, o tipo genérico vai ser o quê? Vai ser pessoa. O tipo genérico vai ser pessoa. Ele não tirou o erro aqui. Bom, vamos ver se daqui a pouco ele tira, porque em princípio funciona, tá? Eu acho que talvez o VS Code aqui, o plugin, ele não detectou aqui. Mas depois a gente vai rodar o código ali. E aqui embaixo, nessa caixa aqui, pessoal, eu também vou definir o tipo genérico, o tipo desse objeto caixa aqui, que vai ser um double, né? Veja que eu não vou colocar com D minúsculo, tem que ser com D maiúsculo, porque isso aqui é o equivalente ao double com D minúsculo, tá? Só que é uma representação de objeto, tá?
Então, pessoal, isso aqui tá tudo certo. Eu não sei porque que deu um erro aqui. Ele não deveria dar esse erro aqui. Aliás, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês aqui. O ideal também seria a gente colocar aqui, eu estava esquecendo disso. A gente também, na hora de definir o tipo aqui, a gente tem que botar esse diamante aqui também, ó. Não, mas não é na pessoa não, né? Aqui no caixa, então, eu vou colocar aqui, ó, pessoa, tá? E aqui eu vou colocar o double, certo? Muito bem. Então, tá aí, ó. Vamos tentar rodar isso aqui. Vamos lá, vou rodar aqui. Caixa 3, ele deu um erro aqui em cima. Ah, tá. Mas tem um motivo muito claro. É porque agora, na classe caixa, não é valor agora, certo? Agora a gente deixou padrão, né? É por isso que está dando erro. Eu tinha esquecido disso. Aqui é set valor, ó. O que faz sentido, né, pessoal? Faz todo sentido. Então, vocês estão percebendo, ó, que, pessoal, eu não precisei mais criar aquelas 3 classes de caixa. Agora, isso está agora mais personalizado. O tipo de dado desse atributo aqui é um tipo genérico, que só vai ser definido mesmo no momento em que eu instanciar um objeto dessa classe aqui. Ó, aqui que eu vou definir aqui, ó. Certo? E daí, pessoal, automaticamente, né, se a gente quiser dar um system out ponto print ln aqui, por exemplo, caixa 1.get valor, olha só, o caixa 1, qual é que o get valor vai retornar o quê, né? Ele vai retornar no caixa 1, ele vai retornar, opa, peraí que eu não tinha colocado aqui, ó, esqueci aqui em cima, não sei porquê, acho que não estava aparecendo na minha tela lá, né? Esqueci de botar aqui em cima aqui, ó. Tá. Olha só que legal. O get valor do caixa 1 vai ser um integer. Tá, mas o get valor do caixa é o quê? O get valor é um genérico. Só que para aquele objeto caixa 1, lembra que no caixa 1 a gente definiu que ele é um integer. Legal, né? Então o get valor dele vai ser um integer. Ó, daí a gente vai jogar na tela aqui os valores, né? E o get valor do caixa 2, vou passar o mouse por cima do get valor, vai ser um integer também. E o get system.out.println, o caixa 3.getValor, o que é o caixa 3? O caixa 3 ele é uma caixa de pessoa. Então, o get valor de caixa 3 é uma pessoa. Então, nesse caso aqui, como ele retorna uma pessoa, ó, get valor retorna uma pessoa, certo? Então, vocês estão sabendo que quando ele jogar na tela o get valor, ele vai jogar na tela um endereço para o objeto pessoa. Daí eu só acrescento aqui um get nome. Lembra que a gente fez isso bastante em aula? Lembra? O get valor de caixa 3, ele retorna um objeto pessoa. Então, nesse momento aqui, eu tenho em mãos um objeto pessoa. Então, eu posso botar um ponto para chamar o get nome desse objeto pessoa que retornou do get valor. E daí, por fim, né, system.out.println, o caixa 3, o get valor dele vai ser um double, né? Ó, passar o mouse por cima aqui, ó. Não, mas aqui eu botei 3, vou botar 4 aqui, eu passo o mouse por cima de get valor aqui do caixa 4. Olha só, ele retorna um double mesmo. Certo, pessoal? Daí agora eu vou jogar na tela aqui, vou executar e ele vai jogar na tela todos os valores direitinho. Então, pessoal, para isso que nós temos as classes, os tipos genéricos, né? Eu devo ter falado no início do vídeo classes genéricos, mas não. O correto é dizer o tipo de dado genérico, né? Vocês perceberam que o tipo de dado é que é genérico. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Acho que foi um bom exemplo aqui. Eu acabei podendo não ter 3 classes de caixa, né? Vocês viram o quanto eu tinha um problema e eu mostrei para vocês como resolver esse tipo de problema com as classes genéricas. Espero que tenha gravado aqui, né? Tá gravando tudo direitinho aqui. Só para finalizar então esse vídeo, tá, pessoal?
Então, como é que vai ser a atividade de vocês? O que eu estou pedindo para que vocês façam? E a entrega dessa atividade vai ser o dia 14 de setembro, tá? Eu estou pedindo aqui para que vocês implementem uma classe genérica com atributos e métodos. Pessoal, sejam criativos. Sei lá, pesquisem na internet como é que vocês poderiam fazer um outro exemplo de uma classe genérica, entendeu? Pesquisem, né? Vão atrás. Como é que vocês... Que outro exemplo? Eu dei o exemplo da caixa. Que outro exemplo vocês poderiam usar classes genéricas? Pesquisem, vão atrás, né? Pensem e tal. Então, criem atributos e métodos. Você é livre para definir como será essa classe genérica, seus atributos e métodos. Implemente daí também uma classe programa, que é como eu fiz aqui, né? A classe programa é o equivalente à minha classe app aqui, onde eu fiz os testes, né? Aqui no método main. Implemente também uma classe programa que possui um método main, e nesse método main você deverá instanciar um ou mais objetos, né, dessa classe genérica e fazer chamadas aos métodos públicos desse objeto, bem como eu fiz aqui, tá? Nesse exemplo aqui. Só que eu quero que vocês pensem numa outra classe que poderia ser genérica. Ah, estou sem ideia, não estou conseguindo pensar numa outra situação. Pesquise na internet, né? Estudem, deem uma olhada, pesquise na internet, implementem esse código, tá? Rodem, testem e depois me enviem, zippem daí o projeto e me enviem aqui no Classroom até o dia 14 de setembro. A entrega dessa atividade vale presença nessa aula assíncrona. Certo, pessoal? Então era isso. Obrigado pela atenção aqui no vídeo, obrigado por terem assistido até aqui. Um grande abraço a vocês, cuidem-se, uma boa atividade a todos e até mais. Valeu, pessoal!